Sejam bem-vindos mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está aqui com a gente. Esse é o Farol da Saúde. E hoje eu trouxe mais uma pessoa que entende muito mais sobre os temas de saúde do que é o Dr. Lucas Rossi. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor. Obrigado, Gabriel. Um prazer estar aqui com vocês no Farol da Liberdade, Via Veritas, Vita. Obrigado pelo convite. Vamos que vamos. Bora lá, doutor. Hoje, o nosso papo ele é mais expansivo. Na verdade, a gente vai tratar um pouco mais sobre a sua visão a respeito da ciência, a respeito da medicina e como nós podemos cuidar de nós mesmos nesses tempos complicados, de dietas complicadas que a gente é forçado a fazer, às vezes por conta da rotina, ou mesmo da sua especialidade, da questão dos nossos olhos, ou a saúde como um todo, buscando a homeostase, né, o equilíbrio do nosso corpo. Então eu gostaria de deixar a palavra contigo, doutor. Dá sua aula para a gente, por favor. Muito bem. Mais uma vez, obrigado pelo convite, estar aqui com vocês. Bom, eu sou médico oftalmologista e eu tenho um entendimento de que a ciência médica ela avança até um certo ponto. Obviamente que ela traz e vai trazer muitos benefícios com diagnóstico, com novas terapias, com desenvolvimento de protocolos. Muitas vezes, o que eu estou tratando hoje de uma patologia ocular, daqui a 10 anos, vai ser diferente, muito provavelmente. E assim, sempre está avançando. Mas chega um momento em que a ciência ela silencia. E é justamente a partir daí que entra principalmente a fé, a espiritualidade e a religiosidade. Então, é nesse entendimento que a medicina ela não é uma ciência exata. Nenhuma especialidade da medicina, oftalmologia, neurologia, cardiologia, ela é essencialmente humana. Então, quando eu estou diante de uma cirurgia que eu estou fazendo, por exemplo, estou fazendo uma cirurgia de catarata, ou eu estou fazendo um transplante de córnea, obviamente que naquele momento eu tenho que ser muito técnico, eu tenho que, e não tem como não ser, eu tenho que colocar todo o meu conhecimento científico, técnico que eu aprendi para fazer o melhor e muitas vezes tomar decisões em milésimos de segundo, porque é uma estrutura extremamente delicada. Mas e o que vem depois? Né? Então, assim, a esperança, né, a perspectiva do seu paciente. Então, esse é o ponto em que acredito que a gente vai desenvolver um pouquinho nesse bate-papo. Né, Gabriel? Faz sentido isso? Creio que faça pleno sentido sim, doutor. E é como Paulo mesmo nos disse lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, ele diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, é a habitação do próprio Deus, não é? Então, ele ainda nos dá a advertência de que glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então, através das nossas vidas, através desse dom que Deus nos deu, de maneira gratuita, podemos, na verdade, usar o nosso corpo para os melhores interesses do próprio Deus. É algo fascinante nessa advertência do apóstolo. Sem dúvida, né? E a visão que eu tenho já há muito tempo como médico, que não existe doença, né? Existe doente, né? Então, as perspectivas diferentes de cada um. Às vezes você está lidando com uma patologia no paciente que ele vai reagir de uma forma, e a mesma patologia com outra, ele reage de formas totalmente diferentes. E é na hora que você vai investigar, você vai entender que tem muita coisa em que a ciência não explica, né? É onde entra essa situação. Então, se você me permite, Gabriel, eu gostaria de colocar dois estudos, dois artigos, em que eu não vou entrar em detalhes do artigo, da metodologia científica, não é disso, mas acho que faz muito sentido eu trazer isso para vocês. Tem um artigo que ele foi publicado em 2021 na Revista Brasileira de Oftalmologia e que o título é Oftalmologia e Espiritualidade. É um artigo editorial em que o autor ele faz uma revisão narrativa de 380 estudos, artigos. Né? E ele conclui que quanto maior a espiritualidade da pessoa, maior é o bem-estar dela, menor chance de ter depressão, menor chance de ter pensamentos suicidas, menor chance de lidar com substâncias ilícitas, maior adesão ao tratamento. Olha que interessante, né? Foi um estudo, apesar de editorial, né? Analisou 380 artigos, né? E tem outro estudo
que foi publicado isso numa revista suíça em 2023, relativamente recente. O nome da revista é Frontiers in Psychology, ou seja, é uma revista em que os artigos essencialmente são artigos científicos em psicologia, mas ele traz um assunto de uma doença ocular chamada degeneração macular relacionada à idade. E o título desse estudo é Perspectivas Espirituais de pacientes, de pessoas com deficiência visual secundária a essa patologia que é a degeneração macular relacionada à idade. Deixa eu só desenvolver um pouquinho sobre essa patologia antes de chegar no resultado do estudo. O que é uma degeneração macular relacionada à idade? O próprio nome explica um pouquinho. É um processo de envelhecimento de uma estrutura do nosso olho chamado mácula, em que acontece depósitos na nossa mácula, a gente chama depósitos de lipofucsina. Tem outros fatores, por exemplo, de exposição ao sol, todos os fatores que levam à oxidação, exposição ao sol ao longo da vida toda, sem proteção, tabagismo, obesidade, uma série de coisas que podem piorar essa situação. Mas é uma patologia que ela pode ser desde um processo assintomático, ou seja, o paciente não sente nada, ou pode até uma lesão irreversível, levar a uma cegueira, os conhecimentos que a gente tem hoje, né? A gente não consegue reverter. Então, essas lesões elas vão crescendo, vão coalescendo, pode formar uma membrana, pode sangrar, e aí formar uma cicatriz. Então, esse estudo é um estudo transversal em que foi aplicado um questionário de 21 perguntas. E foram perguntas em que envolviam vários aspectos, tá? Aspectos sociais, econômicos, religiosidade, crença em Deus, espiritualidade, frequência de oração. Também questionava a importância para o paciente de conversar sobre Deus com o seu médico oftalmologista. E os resultados mostraram que 50% dos pacientes gostariam de conversar com o seu médico oftalmologista sobre Deus. E que naquele grupo em que a oração ela era regular, o paciente ele era muito mais adaptado à sua situação oftalmológica, à sua lesão oftalmológica. Isso conclui justamente que existe uma melhora de bem-estar enorme quanto maior o nível de espiritualidade e de fé da pessoa, nos casos especificamente dessa patologia, dessa degeneração. E isso eu acabo fazendo, trazendo esse primeiro artigo com esse segundo, que fala algo muito parecido, que é justamente como a espiritualidade ela deve atuar como um coadjuvante no tratamento, ela deve estar muito presente com o médico, né? Justamente para avançar em alguns assuntos em que para o paciente pode ser difícil dele falar com o profissional. Então, quebrar um pouco essa barreira, porque isso melhora muito a qualidade de vida do paciente que está sofrendo muito. Um paciente que pode ter perdido as esperanças e você pode colaborar com ele, olha só. Né, Gabriel? É verdade. Vocês estão, na profissão da esperança, né, de certa maneira. Muitas vezes as pessoas buscam vocês por alguma queixa em particular. "Tô sentindo alguma coisa aqui, tá meio estranho, eu tô vendo aqui alguma mosca volante, alguma coisa do tipo, um pontinho preto aqui. Que eu faço, doutor?" E aí vocês, com as mãos habilitadas pelo próprio Deus, nos auxiliam aí nas nossas dificuldades e nos nossos problemas. É uma profissão realmente que vocês podem ajudar muito as pessoas, né, eu fico fascinado. É isso, a gente aqui somos um instrumento de Deus apenas e agradecer a cada minuto por essa habilidade que Ele nos deu. É isso, doutor. Eu fico feliz por mais essa conversa. Acho que o pessoal em casa tem gostado muito desse programa, porque a gente consegue unir de uma maneira coesa, né, a questão da fé, a questão da religiosidade, a questão de que cada um de nós temos a nossa espiritualidade, com justamente a questão do bem-estar, né? Você, do ponto de vista científico, nos orientando nesse sentido e conseguindo fazer essa ponte. Gostaria que o doutor deixasse uma mensagem para o pessoal aqui no final de mais esse programa. Quero agradecer mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Vamos cuidar da nossa espiritualidade, que isso move montanhas. É isso, doutor. Muito obrigado mais uma vez. Pessoal aí de casa,
Mais uma vez é excelente contar com cada um de vocês. Peço que vocês deixem um like aqui embaixo, que vocês se inscrevam por aqui no canal, porque o Farol existe com o apoio de cada um de vocês. Um grande abraço, a gente se vê no próximo programa.